Olá você, estamos começando mais um podcast Referência. Meu nome é Fábio Machado e convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro aqui do nosso programa, que é para você que trabalha no setor industrial, florestal, madeireiro, celulose e biomassa. O programa de hoje conta com o apoio da Porto Sul. A Porto Sul conecta empresas brasileiras ao mundo com soluções completas em importação e exportação. Mais do que experiência, a Porto Sul entrega confiança, onde cada operação é conduzida com excelência técnica. Porto Sul, 25 anos de experiência que movimentam o presente e projetam o futuro. E o convidado de hoje é o nosso amigo Jefferson Bueno Mendes. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Fábio. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e com a equipe. O Jefferson, que é natural aqui da cidade de Curitiba, engenheiro florestal formado pela Universidade Federal do Paraná, mestrado na área relacionada à gestão florestal, economia florestal pela Federal também, Universidade Federal do Paraná, tem MBA Business Management pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, e é o atual diretor da BM2C, Consultoria em Gestão e Negócios. Para começar, sempre eu gosto, né, Jefferson? A gente trocar ideia aqui. Nesse primeiro bloco, vou querer apresentar mais o Jefferson para quem está nos assistindo. Como que o Jefferson chegou nessa profissão de engenharia florestal? Vem de família? Como que foi isso? Vem de família e por eu ser um cara do interior, né, do norte pioneiro, famoso ramal da fome, a gente, de um jeito ou de outro, teve muito contato com a natureza, né? E a escolha da engenharia florestal foi pelos dois nomes. Engenharia porque eu gosto muito da área de matemática, estatística, é quase um hobby para mim. E a parte florestal, talvez seja por eu ser do interior do Paraná, ter vivido ali na região de Venceslau Braz toda a minha infância, e a escolha da engenharia florestal vem daí. Mas não teve influência de pai, mãe, não era... Não, pai e mãe nunca assim foram muito independentes na escolha da profissão. Eu tinha um primo que é um engenheiro florestal muito conceituado também, o Renato Pétula, e ele também acabou sendo uma referência para mim na escolha da profissão. E como foi o teu interesse, assim, o aprendizado, o conhecimento teu com a engenharia florestal? Era aquilo que você imaginava? Você descobriu muitas coisas lá dentro? A escola sempre foi muito interessante porque ela ia da área ambiental para a área de nativas e da área de plantadas. Então, ela deu-nos a oportunidade, nos 4 anos, de escolher o segmento que a gente queria, né? E eu fui para florestas plantadas. Então, foi muito interessante. Foi num período muito de novas inovações, né? A chegada dos computadores na Federal, usos de calculadoras muito potentes na época, né? Os primeiros computadores chegando no Brasil. Então, foi realmente um aprendizado muito grande, né? Uma influência muito grande ainda da ONU na escola, do pessoal da Alemanha na escola. Então, realmente foi assim, uma formação muito sólida que eu tive na Federal naquela época. Federal, né? Que sempre foi considerada... Era considerado, hoje eu não sei, né? Mas sempre uma das primeiras escolas, ou a primeira escola no Brasil, no ranking, né? Pela formação dos doutores Tem uma briga, ela e a Queiroz, né? Acho que para quem é a primeira. Né? Santa Maria, Queiroz e nós, né? Mas vários profissionais que a gente já conhece no mercado saíram da Universidade Federal do Paraná. E você pegou essa também, quando você estava na faculdade, essa transformação, a implementação do pinus, do eucalipto no Brasil? Ou foi mais para frente? Não, foi mais para frente. Quando eu peguei a escola, os plantios já estavam maturando, ainda não tinha uma indústria consolidada, mas você já tinha, né, o pinus de década de 60, 70, eu me formei em 81, então já estava. E na época, a nossa escola era referência com pinos, mas não com eucaliptos. Era São Paulo eucaliptos e nós com a silvicultura do pinus aqui no sul do Brasil, né? Então, a nossa formação, apesar de hoje eu trabalhar muito com eucaliptos, foi os plantios de pinos no Brasil, no Paraná em específico, Santa Catarina. Imagino quanto desconhecimento tinha naquela época ainda, né? O que a gente tem hoje. Não, a evolução, né, a partir do ano 2000, principalmente da indústria,
com a chegada da Ara Maciça, Arauco no Brasil, grandes serrarias, grandes indústrias, deu uma transformada. Foi o momento que as florestas estavam mais maduras, né? Já prontas para uma produção industrial acelerada, né? Foi nesse período que nós entramos no mercado. A referência, eu fundei em 99, né? Nós fundamos aqui. Então foi nesse momento do boom aí do setor. Foi nesse momento. E como que foi? Daí você se formou e já no seu primeiro trabalho você já foi o fundador da Silvio Consult ou você teve algum processo antes? Não. É uma coisa muito engraçada, né? Porque na época de formal tem um amigo que é um cara também de referência mundial, que é o Eduardo Mansur, que trabalhou até recentemente na FAO, está assessorando o governo da Arábia Saudita. E nós falamos assim, olha, daqui 10 anos vamos criar uma empresa, né? Então eu tinha 2 sonhos, ou era ser professor ou era ser consultor. E a vida me levou a isso. Eu me formei, já fiz mestrado em seguida, fui convidado por uma empresa internacional na época para trabalhar na área de consultoria, que era a Bamerinos Berry, que era uma associação do famoso Banco Bamerinos na época, com a Theodore Berry dos Estados Unidos. Eu fiquei 1 ano e meio lá. Eu saí porque houve um desacordo entre os sócios, era uma questão cultural entre uma empresa americana e um banco brasileiro. E trabalhei mais 7 anos no setor privado, em várias empresas, Secretaria da Agricultura, na Transparaná. E aí, quando chegou em 89, eu estava fazendo uma consultoria também em Moçambique, junto com o Mansur. Aí veio a ideia de abrir uma empresa e a Silvio Consult foi aberta, né, em 89, praticamente 8 anos depois que eu me formei. Esse mercado de consultoria nessa época já era bem movimentado? Ou você foi uma das... Não, nós tínhamos 2 pioneiros, né? A Confal, com o professor Albino Ramos e a Tânia, que era uma referência. O Albino foi meu professor, era um professor fantástico. Sábados de manhã, das 8 às 11, ele era um Caxias, gente finíssima. E logo em seguida também surgiu a STCP, que era a STC na época, né? O Ivan Tomazelli, o Silvio Pellico, o Nélio, que era um profissional fantástico, e era referência. E quando eu abri a Silvio Consult, um amigo meu falou assim, pô, Jefferson, eu todo orgulhoso, todo feliz da vida. Ele falou, você é maluco? Eu falei, mas por quê? Eu não entendi a pergunta, né? Por que você é maluco? Bom, ele falou para mim porque ele trabalhava na STCP na época, né? Ele falou assim para mim, primeiro, não dá dinheiro. Segundo, como é que você vai competir com o Ivan e com o Joésio, né? O Joésio também é outra pessoa fantástica, né? Eu falei, bom, primeiro é o seguinte, eu não estou pensando em ganhar dinheiro, não estou fazendo isso por dinheiro. E segundo, também não estou competindo com a STCP. E aí nós abrimos a Silvio Consult, né? E num prazo de 10 anos, mais ou menos, as 2 referências nacionais era a STC, né, pelo brilhantismo dos profissionais que lá estavam, e a Silvio Consult, menor, mas muito conhecida no Brasil inteiro. E a partir do ano 2000 também no mundo, porque chegaram os investidores internacionais no Brasil, as TIMOS, e a gente começou a trabalhar para eles também, né? E aí nós nos tornamos também um nome internacional. Ficou quanto tempo com a Silvio Consult? A Silvio Consult, ela foi de 89, ela foi vendida para a Puri, 60% em 2010, né? A Puri, bastante tempo. Na época, era uma referência, ainda através da AFRE hoje. Ela tinha 10 mil funcionários, queria uma posição no Brasil, né? Não tinha na área de consultoria florestal e fez essa compra da Silvio Consult, 60% em 2010 e mais 40% em 2014. E aí nós se tornamos primeiro Puri Silvio Consult, durante esse período entre 2010 e 2014, e depois de 2014 nós viramos 100% Puri. Daí você saiu Não, ou continuou ainda? Não. Como que foi o processo do Jefferson? O meu processo lá era assim, era preparar a empresa, esse processo de merge, né, que é sempre um processo doloroso, um processo complexo do ponto de vista cultural, entre a cultura de 2 empresas. E a minha ideia era
ficar esse período de 3, 4 anos, 3 anos lá, entre 2010 e início de 2014, e depois eu já tinha na minha cabeça a BM2C, que era uma outra proposta de consultoria, completamente diferente, sem competir, sem nada. Mas na época a Poire me convidou para assumir a coordenação de consultoria para a América Latina, né? Então eu virei head para a América Latina de consultoria, respondendo daí não mais ao Brasil, respondendo diretamente à Finlândia. E eu acabei ficando, porque era um desafio enorme, e também o aprendizado que eu fiz na área industrial na Poire, algo que eu não tinha na Silvio Consult. Silvio Consult era uma empresa de consultoria florestal. Tá? 100% florestal. 100% florestal, sempre inovando, nós éramos referência na área de inovação. E nesse período de 6 anos que eu fiquei na Poire, meu aprendizado, primeiro que era uma atuação global, né? A gente atuava globalmente. E segundo, o aprendizado industrial foi fantástico. Né? Mas eu já tinha, a Poire tinha como foco, como estratégia na área de consultoria, uma consultoria para alavancar e dar sustentação ao seu principal negócio, que era a indústria celulose, né? Referência global. Sim. E eu queria ir muito mais para essa área de negócios, gestão e negócios, em função da minha experiência com a Silvio Consult, né? Praticamente todas as Timber Investment Management Organizations, que são as TIMOs internacionais, eu dava consultoria para eles. Mas esse não era o foco da Poire. Mas era uma área que eu queria ser a referência e trabalhar na área de negócios e gestão, né? Então, a BM2C foi criada em 2017 com esse foco, de ser uma consultoria nicho de mercado focada em consultoria em gestão e negócios, né? Que é o que nós fazemos hoje. Então, foi logo, você saiu em 2014? Não, eu fiquei em 2014, mais 3 anos. Mais 3 anos. A ideia era sair em 2014. Entendi. Você saiu em 17. E saí em 17. E logo em seguida, então, já fundou a BM2C. Já, a ideia já era essa. Tá? Não competindo com a Poire, com um acordo, um pessoal fantástico, né? Sempre me apoiou muito lá. Mas a ideia era trabalhar com a BM2C. E por que hoje você considera a BM2C uma consultoria boutique? Bom, é o seguinte, né? Ao longo dessa longa carreira como consultor, eu gosto de dizer que nós éramos quase como assim um empório, né? Aqueles famosos empórios do anterior, que você chegava e tinha tudo na prateleira. As indústrias de consultoria no Brasil, toda ela, nós fazíamos todos os produtos de ASE, área ambiental, silvicultura, tecnologia da madeira, você tinha que ter todos os produtos na sua prateleira. Com o avanço da internet, né, praticamente a partir da década de 80, 90, nós vimos cada vez mais dados e informações virando commodity, né? E um crescimento enorme das pequenas consultorias na área, por exemplo, de mapeamento, que nós somos inovadores, na área de ambiental, que também nós somos inovadores na Silvio Consult, na área de certificação. Então, era uma estratégia de multiprodutos e eu via que vender dado, vender informação pura e simplesmente não fazia mais sentido como empresa de consultoria. Você tem que vender inteligência de mercado, né? Então, quando eu criei a BM2C, foi com esse foco. Quer dizer, nós somos experts em negócios, em consultoria de negócios e gestão. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era um grande desafio, porque é uma área que você precisa de muitos profissionais e muita gente especializada que você não ia competir com uma McKinsey, por exemplo, né? Então, o que nós fizemos? Em 2017, em paralelo à criação da BM2C, eu criei, junto com um amigo meu da Austrália, a Global Consulting Alliance. Porque o meu desafio era o seguinte: como é que eu vou ser local, vou ser uma boutique de consultoria, e ao mesmo tempo eu vou ter uma presença internacional como eu tinha na Poire, né? Então, o que nós fizemos? Só que ter uma presença internacional é um investimento enorme, é muito caro. Nós criamos uma aliança global
Então, nós temos hoje 6 empresas nos Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Áustria. Tem mais de um local porque são grandes empresas e médias empresas, né? Na Europa, na Ásia, na África do Sul e aqui na América Latina. Nós temos a PAIC no Uruguai, nós aqui no Brasil, e criamos essa aliança. E é um arranjo muito interessante, porque nós competimos entre nós, sem problema nenhum. Sim. Margulis atua no Brasil, a PAIC, eu atuo no Uruguai. Não tem nenhuma restrição de competição, mas ao mesmo tempo nós trocamos inteligência de mercado, né? Um dia desse eu tive que fazer um trabalho global, por exemplo, sobre disponibilidade de fibra para a produção de celulose no mundo. Rapidamente eu acessei essa rede, trocamos informações, preparei um relatório, que eles também têm acesso às informações comuns, e rapidamente nós atendemos uma grande indústria de celulose no Brasil com esse tipo de trabalho. Só é possível isso através de uma aliança, né? Então foi um processo muito interessante, e essa é a nossa estratégia: foco em inteligência de mercado, né? E aliança global. E nacionalmente também, né? Eu não faço inventário florestal, eu não faço mapeamento, mas eu tenho empresas parceiras aqui que, quando eu preciso desse tipo de suporte, eu busco. Essa é a nossa estratégia. Interessante. Só uma curiosidade, agora você está falando, quanto dedo do Jefferson teve nesses grandes investimentos que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul, na indústria de celulose? Olha, a gente, de uma maneira direta ou indireta, a gente participa, vamos dizer assim, praticamente todos, né? A gente sempre, desde do nascimento lá da Eldorado, por exemplo, que junto com o Mário Celso, que foi um pioneiro, que a gente participou assessorando o JBS, né? Hoje a gente presta serviços a essas empresas, principalmente em inteligência de mercado, né? Balanço de madeira, o que vai faltar, o que não vai, o que tem, o que não tem, análise de riscos, né? E que nem eu falei para você, disponibilidade de fibra mundial, competitividade, a gente sempre está... eu imagino, né? Porque eles estão fazendo um grande investimento no estado, né? Mas hoje também a grande verdade é o seguinte, né? Se você me perguntar, a Suzano, por exemplo, ela tem uma empresa de consultoria dentro da Suzano, né? É uma coisa fabulosa. A Fibra já tinha isso. A equipe que está na Eldorado hoje, uns 8 foram ex-colaboradores da Silvio Consult, da Poire e não da BM2C, né? E isso é um orgulho que eu tenho. Hoje eu tenho portas abertas em muitas empresas brasileiras, ou na maioria delas, porque tem muita gente que passou conosco. Consultoria oferece uma coisa que uma empresa normalmente não oferece. É uma curva de aprendizado muito rápida, multivariada. Então, eu tenho muita gente que passou comigo, que nós fizemos amizade, né? Que a gente ajudou muitos a abrirem portas em outras empresas. A gente nunca segurou. Não, às vezes por não querer o profissional, mas por uma questão filosófica, né? A vida é um crescente Sim. de mudanças. E segundo também porque a indústria de consultoria não consegue competir com uma Suzano, com uma Eldorado, com uma Klabin em termos de salário e oportunidades profissionais, né? Mas essa primeira passagem pela consultoria é muito importante para o aprendizado. Né? Muito interessante. Só fica aqui meio maluco, sabe, Fábio? Porque a gente gosta de dizer que consultoria é você levantar todo dia e ter 2 leõezinhos do lado da cama que você tem que se atracar para pôr na jaula. No outro dia eles estão lá de novo. Então é uma demanda muito grande o tempo inteiro de projetos. Então o profissional tem que ter um perfil de ser muito curioso, de gostar de aprender, de viver nesse estresse constante de demanda, né? Na Silvio Consult você atuava 100% no florestal ou tinha as outras áreas também? Não, era basicamente 100%. E já na BM2C você tem outras atuações também, né? Não é só 100% florestal. Não. Você já invade a indústria, a parte de biomassa, celulose. Já, e a gente já começou a entrar
projetos de estudos de viabilidade industrial, estudos de estratégia de mercado, análise de mercado de produtos já manufaturados, né? Temos projetos assim aqui no Brasil, no Paraguai, né? Aí a gente já olha a cadeia produtiva, não só o segmento florestal, mas o segmento tudo que industrial representa, né? Porque e o final. Lógico, né? Nós nem temos a pretensão, não vamos competir, por exemplo, com a AFRE, que é a Expoire, né? Que é uma associação da AF com a Poire, que criou um gigante global. A expertise que eles têm na área de celulose é fantástica. Mas pequenas e médias indústrias, a gente já tem uma atuação mais... E é o que está movimentando, né? Muitas coisas no mercado brasileiro. Exato. Né? Principalmente quando tem para você ver a viabilidade da floresta, numa indústria que vai ter biomassa, que vai ter celulose, que vai ter madeira serrada, né? Tudo aonde que vai encaixar tudo isso nesse segmento. Interessante. E você também foi autor de uma dissertação, estudo e mestrado pela Federal, e participando de pesquisas e publicações na área florestal. Conte mais como que foi essa tua atuação aí. Olha, na Federal, a minha tese foi inovadora na época. O primeiro sistema de inventário florestal computadorizado do Brasil foi o objeto da minha tese de mestrado, e depois, dentro da Silvio Consult, foi o primeiro produto que eu vendi, que ajudou a alavancar a empresa do ponto de vista de ter capital para investimento, né? E eu gosto muito de escrever e falar, né? Eu brinco que não dá para dar um microfone para mim, que eu fico ali horas falando, né? Então, o escrever e tem muitos artigos meus aí na imprensa, sempre foi uma diversão para colaborar e colocar. Eu acho que é importante você fazer esses registros. Quem for estudar a história do setor mais à frente vai ter isso daí, né? Então, é um hobby falar e escrever, vamos dizer assim, tá? Então você tem esse trabalho aí. Outra coisa que eu achei interessante, estava lendo a tua entrevista antes da gente estar conversando aqui, e você falou que você tem uma dificuldade muito grande de separar trabalho e família. Isso é pela intensidade da consultoria? Ou a família também é intenso contigo? Como Não, que funciona? é intenso. A gente, graças a Deus, tem uma família que... Você é casado, ela é né? muito... Sou casado. Quantos filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Um neto. E a gente vive, assim, muito próximos, né? Lógico que eu aprendi com meus pais, com meus sogros, não intervir na vida dos casais, né? Isso acho que é muito importante. Mas a profissão, eu lembro que eu, apesar de já não trabalhar em consultoria, mas meu primeiro trabalho, logo após que eu me formei, foi fazer uma consultoria em Rondônia, né? Surgiu lá, eu conheci um profissional aqui, um inglês, trabalhava com mineração lá, e ele tinha um problema de biomassa e de restauração florestal. E acho que ele gostou do meu jeitão e me convidou. Daí isso foi em 2021, peguei o avião e viajei. E dali eu não parei mais, né? E foi um fato interessante, porque quando eu cheguei no balcão da Varig, naquela época, a moça perguntou se eu tinha autorização dos meus pais para viajar, porque eu tinha uma cara muito de menino, né? E eu ri, né? Falei que não, que eu já tinha 21 anos. Ali começou praticamente, apesar de eu... Era um trabalho de consultoria, não tinha uma empresa de consultoria ali, mas ali eu comecei, né? Então... Isso em que ano? Isso foi em 2000, 2000 não. Você falou 2021, 2001. 2001. Isso, Tá. final Quando de você falou 2001, Varig 2021, eu falei, ué. 2002, né? E foi muito interessante, porque daí eu não parei mais de viajar. E isso realmente foi um fator na minha vida de consultoria, né? Isso é uma coisa muito legal, isso foi uma oportunidade que me deu. Eu conheço mais de 60 países, né? Que eu viajei a trabalho, e queira ou não queira, você acaba também fazendo um aprendizado muito cultural de turismo, né? Você procure reservar 1 ou 2 dias. É isso que eu ia falar, você consegue separar e juntar, quer dizer, o trabalho com o turismo. E um projeto que eu tinha, que era uma vivência muito grande para os filhos, né? Que eu não tive com os pais, porque eu vim muito cedo para Curitiba, morar aqui.
eu também vi minhas filhas, às vezes, crescendo por polegada, entende? Então, essa convivência, ela sempre foi, assim, conturbada nesse sentido de muitas viagens, né? Mas muito próximos também, que a gente mantém até hoje, a família muito perto. 60 países é muita coisa. Eu não sei de cabeça quantos países tem no mundo, mas eu acredito que não chega a 300, né? Então é quase um quarto aí do planeta você conhece. Bastante. Muitos, a maior Qual parte. Que é o teu lugar que você mais ficou encantado nesses 60 países? Olha, que mais encantou o Jefferson? Assim, a primeira viagem de consultoria que eu fiz foi em 89, e eu trabalhava não, perdão, 89 não, isso foi em 88, eu trabalhava ainda na Transparaná, em Londrina. E eu fui convidado para fazer uma consultoria em Moçambique. Eu não tinha a menor ideia do que era Moçambique na época. Também não tenho. Peguei um avião, Varig novamente, África do Sul, Moçambique. E fiquei lá um mês dando uma consultoria para um grupo de países nórdicos que faziam investimento de pesquisa em Moçambique. Em floresta. E quem me convidou foi esse amigo, o Eduardo Mansur, que trabalhava na FAO, ele que abriu as portas para eu ir para lá. E foi um choque cultural, né? A África, e a universidade já tinha estado lá, mas eu não conhecia. A Federal fez um projeto muito grande também lá em Moçambique na época. E era um caldeirão cultural, tinham no mínimo 12 línguas tribais, onde o português era a língua comum, né? Porque foi uma colônia portuguesa. E estava em guerra civil na época lá, foi um período muito conturbado. Mas foi de uma riqueza muito grande conhecer um outro país de língua portuguesa, né? E naquela situação de que também foi colônia como nós fomos colônia. E como foi uma colônia muito recente de Portugal na época, eu fiz uma identidade muito grande por uma coisa que nós não vivemos aqui, a minha geração, nem a tua, nem as mais recentes, de ser colônia de Portugal. Um povo muito gentil, uma inteligência, uma cultura muito diferente da nossa, né? Então isso foi uma viagem que me marcou, um país que me marcou, né? E aí, logicamente, outros países, né? Vieram os tradicionais, mas a minha pergunta foi essa mesmo, porque para entender alguns pontos, né? Que poucas pessoas conhecem, né? Lugares que a gente não ouve muito. Não, foi muito interessante. Legal. Então tá bom, a gente vai encerrar esse primeiro bloco. Segundo bloco eu vou voltar a falar contigo, Jefferson, daí eu quero falar mais de mercado, do florestal, da tua visão, se vai faltar madeira, se não vai, todas essas dúvidas, como que tá o nosso mercado do plantio, né? O mercado de silvicultura. E agradeço novamente a Porto Sul, que conecta empresas brasileiras ao mundo com soluções completas em importação e exportação. Mais do que experiência, a Porto Sul entrega confiança, onde cada operação é conduzida com excelência técnica. Porto Sul, 25 anos de experiência que movimentam o presente e projetam o futuro. Daqui a pouco a gente volta. Há 25 anos, a Porto Sul Comex conecta empresas brasileiras ao mundo com soluções completas em importação e exportação. Mais do que experiência, entregamos confiança. Cada operação é conduzida com excelência técnica, segurança e um olhar estratégico que garante resultados para nossos clientes. O comércio exterior exige resiliência. Em um ano desafiador, permanecemos firmes, enfrentando mudanças e superando barreiras, sempre ao lado de quem acredita no crescimento. São mais de 2 décadas construindo histórias de sucesso, conectando pessoas, negócios e oportunidades. Porto Sul, 25 anos de experiência, que movimentam o presente e projetam o futuro. E, acima de tudo, a confiança que atravessa fronteiras e constrói parcerias duradouras.
Olá, estamos de volta aqui nesse podcast referência com apoio da Porto Sul, que conecta empresas brasileiras ao mundo com soluções completas em importação e exportação. Mais do que experiência, a Porto Sul entrega confiança, onde cada operação é conduzida com excelência técnica. Porto Sul, 25 anos de experiência que movimentam o presente e projetam o futuro. Estamos aí com esse bate-papo gostoso com Jefferson Mendes, o diretor da BM2C Consultoria em Gestão e Negócios. Agora, nesse segundo bloco, Jefferson, vamos tentar aqui, no tempo que a gente tem, explorar mais o setor florestal, a indústria da madeira, a biomassa, o conhecimento que você está atuando no mercado. Mas, para a gente começar aqui, eu queria que você passasse uma visão sua do Jefferson, profissional, consultor. Como que está atualmente aí o mercado florestal brasileiro? Como que você enxerga o nosso mercado hoje? Bom, quando eu converso, principalmente com as empresas internacionais, eles chegam no Brasil e querem fazer uma curva de aprendizado, né? Eu digo assim que nós não temos um Brasil, nós temos muitos Brasil. E nós temos vários segmentos industriais fortíssimos e temos aquilo que eu chamo de cluster, que são as regiões, né? Então, se você falar da indústria celulose, você vai falar muito de São Paulo, Minas, e principalmente Mato Grosso do Sul hoje. Se você for falar da indústria do Pinos, e dentro da indústria do Pinos você também tem várias indústrias, né? Você tem também um outro mundo, que é sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Então, a gente teria que segmentar isso. Mas vamos falar de um problema, não é um problema, um desafio comum hoje que toda a indústria brasileira tem, que é suprimento de madeira, né? Há um desafio significativo por vários motivos. Vamos pegar aqui Paraná e Santa Catarina, o cluster Pinos, que nós chamamos, tá, Fábio? Essa área não cresce muito, ao contrário, ela tem uma pressão para diminuir, né? A terra, ela é um fator limitante, competição com a agricultura, tem alguns problemas estruturais de mercado spot, que o mercado spot tende no Brasil inteiro a encolher. Só para entender, o mercado spot, quem está nos ouvindo, é o mercado de pessoas independentes, né? Isso. A indústria ela tem um alto suprimento, sim, tá? Plantios próprios, ou contratos de longo prazo com supridores contínuos. E em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o mercado spot praticamente não existe. Tá? Só as grandes, né? Isso. Aqui nós tínhamos um mercado spot talvez muito significativo, da ordem de 40% alguns anos atrás, mas ele tende a diminuir, né? E aí há um problema estrutural de modelo de mercado, né? Apesar de eu ser florestal, eu gosto de dizer o seguinte: como é que você vai plantar, seja eucaliptos ou pinos, para colher daqui a 7 anos, ou daqui a 16 anos, 15 anos, se você não sabe o preço que você vai receber por isso? O custo de oportunidade da terra é alto, então, para você ter garantia de investimento florestal, como um participante do mercado spot, é muito complicado, né? Então, esse é um fator, né? Quer dizer, a restrição de área. Não acontece isso em Mato Grosso do Sul, que está crescendo a área fortemente, mas o investimento florestal no Sul tem um problema de restrição de área e tem um problema de estrutura de mercado, né? Então, isso é complicado. Para as empresas expandirem sua área florestal também é muito complicado. Aqui no Sul, nós tivemos também, com o advento do Covid, né, a produção teve um crescimento industrial de 30%, 40%, 50%. Tá? E isso desestruturou o suprimento de madeira no curto e médio prazo. E agora é o contrário, né? Com as tarifas, nós temos americanas um refluxo da demanda. Então, o suprimento é um fator muito complexo. Aqui no Sul também, com o projeto Puma 1 e Puma 2 da Klabin, isso deu
uma mudança de mercado, também a Klabin era um grande fornecedor de madeira ao mercado. Né? E isso praticamente desapareceu. A contribuição hoje da Klabin no suprimento de madeira é muito pequena, porque ela consome a maior parte, e além disso ela começou a competir no mercado para comprar madeira também. Né? Então, o suprimento é realmente muito complexo, principalmente para aquelas empresas que não contam com suprimento próprio, ou não tem pelo menos 60% do seu suprimento próprio. Isso a gente está falando da indústria madeira serrada, compensado, Isso. portas, toda essa molduras. Todas elas, né? E aí há um outro desafio, vamos pegar Mato Grosso do Sul. Sim. Tá? Lá, como eu falei, o mercado ele é praticamente, o mercado spot ele é residual. Tá? Mas qual é o problema do suprimento? Primeiro, a falta de, não digo que seja falta, mas a indústria, antigamente, a indústria celulose, ela plantava para construir a fábrica. A Eldorado mudou esse conceito. Ela construiu a fábrica para plantar depois. Né? Mas isso criou uma disfunção de mercado. Né? Essas expansões recentes, elas foram para e passo com o crescimento florestal. Isso criou uma tensão de suprimento. Mas o principal passo é a queda de produtividade das florestas brasileiras. Tá? E tem dois fatores aí. Um é que na década de 80, 90, principalmente ali, as indústrias estavam muito próximas da região costal do Brasil. Sim, pelo porto. Tá? Porto e ocupação. Sim. Né? E ela começou a ir, como eu gosto de dizer, ao oeste. Tá? Indo ao oeste, ela teve que ocupar terras menos produtivas. E as expectativas de produtividade, vamos pegar o eucalipto, que era 40, 45 metros cúbicos, não aconteceram. Né? E o segundo fator são as mudanças climáticas. Eu trabalhei em Mato Grosso do Sul 3 anos. Na época que eu trabalhei lá, nós tínhamos um período de déficit hídrico leve de 3 meses, que afetava a ponteira do eucalipto e etc, etc. O ano passado eu estive em Mato Grosso do Sul, a trabalho, 150 dias sem chuva. Caramba. 6 meses. 6 meses, né? Quase 6 meses. Isso. Então, tudo isso, as mudanças climáticas, essa ida ao oeste, tiraram as empresas da sua zona de conforto. Né? Há um investimento maciço em genética, há um investimento maciço em silvicultura. Né? O outro problema, a mão de obra, né? Com esse crescimento industrial violento e mecanização, mão de obra especializada para esse crescimento da silvicultura, também é um fator limitante. Né? Então, o grande desafio hoje é suprimento de madeira. E aí eu posso citar vários casos em várias regiões muito semelhante a isso daí. Tá? E a tua especialidade sempre foi floresta plantada. A nativa você não chegou a fazer projetos? Eu, na escola, eu trabalhava muito com nativa. Eu desenvolvi um sistema computadorizado também para foco em manejo sustentável. Mas aí volta também um pouco a história, né? Em 88, a segunda vez que eu estive em Moçambique foi em 98. Qual a espécie em Moçambique? Só uma curiosidade, qual era a espécie em Moçambique que você trabalhou? Não, lá eram nativas. Nativas mesmo, locais. Era, mas não tinha plantio. Não, meu foco sempre foi tecnologia, assim, no aspecto de mensuração, projeções de crescimento. Só uma curiosidade voltando. E eu li um relatório da FAO lá sobre a região amazônica. E aqui se falava muito em manejo sustentável, ainda se fala. Né? Mas isso foi uma coisa que não virou uma realidade de mercado. Mas a tese básica era o seguinte: enquanto a oferta for maior que a demanda, né, você, um manejo sustentável, organizar a economia, vai ser muito difícil. E foi exatamente o que ainda a floresta amazônica
Amazônia vira hoje. E aí eu fui para as plantadas, já naquela época, eu já trabalhava com eucaliptos em Mato Grosso do Sul, Sim. pinos aqui. É que você falou em vários Brasis, né? E um dos É. Brasil, desse país é a floresta nativa. É a floresta nativa. E está tendo muito investimento em genética, né? Isso. Mas a genética, eles estão estudando só as espécies que já estão plantadas hoje no Brasil. Ou existe um estudo de inserir novas espécies aí para, sei lá, quem sabe ter um crescimento mais rápido? Você tem alguma visão disso? Tem sim, tá? Assim, primeiro, a Embrapa, e aí nós temos que reconhecer, ela foi o grande motor da silvicultura no Brasil, né? Em termos de pesquisa, junto com as empresas. Sempre houve uma parceria muito rica. Nós temos, basicamente hoje, a nossa economia florestal de plantadas, pinos e eucaliptos. 10 milhões de hectares, né? Principalmente eucaliptos crescendo. A restrição do pinos, eu acho que é um erro estratégico, a restrição à região sul. Nós tínhamos muito pinos plantados em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, essas áreas desapareceram. A diversidade de gênero e espécie é muito importante, até por uma questão de mercado e por uma questão de não ter todos os ovos numa cesta só, né? Nós temos uma pesquisa bastante interessante com araucária. Eu acho um pecado a araucária estar fora da economia. Eu também. Entendeu? Eu acho um erro gigantesco. Gigantesco. Nós teríamos já condições com um manejo sustentável aqui. Quanto a gente já teria plantado? Né? Desde que foi proibido, já estaria. Exato. Nós tínhamos a Giacomete com plantios de araucária na região de Quedas do Iguaçu, há umas décadas atrás. Aquilo também desapareceu, com produtividades entre 22 e 28 metros cúbicos hectare ano de araucária. Então, a volta da araucária seria muito importante. Para suprir essa demanda. Exato. Um nicho de mercado seria muito importante, né? Você tem a acácia no Rio Grande do Sul, né? Tem a acácia no Amapá. Sim. Também poderia ser uma outra espécie. Que vai mais para a linha de celulose. Celulose, tanino, biomassa. Biomassa, tá? exatamente. Então, poderia. Mas seria um nicho de mercado também. Mais recentemente, a imprensa fala muito do mogno. Mogno africano, mogno né? africano. Teca, né? O teca é um pecado que está acontecendo com a teca no Brasil. Por quê? Porque a teca, eu gosto de dizer o seguinte, é uma espécie fantástica. A nossa curva de aprendizado foi muito violenta, muito rica, em termos de aprender a domesticação, a silvicultura da teca. Mas a área plantada de teca tem se reduzido muito no Brasil, tá? Por um problema de mercado, né? Não se pensou na ponta final, do produto final. Hoje nós exportamos toras e blocos para a Índia, nós não temos uma indústria vinculada à teca. Esse foi o primeiro problema, né? E aí nós temos um custo logístico, às vezes, de levar a madeira a 1.500 quilômetros para os portos. Em algumas regiões não, mas em muitas regiões, principalmente Mato Grosso, é isso. Então está tendo uma conversão muito grande de teca para a agricultura. Por quê? Por não termos uma cadeia produtiva no Brasil completa. E o outro problema foi o seguinte, eu gosto de dizer que é uma história similar à do boi gordo, da avestruz, se prometendo a rentabilidades fantásticas, né? 1.000 metros cúbicos, $1.000 metro cúbico, etc, etc. E isso não aconteceu e a gente sabia que não ia acontecer. Então, a rentabilidade da cultura da teca restrita por não ter uma indústria também na ponta tornou a silvicultura dela de baixa rentabilidade. Aí, quando ela compete com terras agrícolas, às vezes tem empresas transformando esses plantios em agricultura. Tá? E aí nós temos os novos entrantes, o cedro australiano, o mogno africano, mas que não dá para criar grandes expectativas achando também que nós vamos ter preços fantásticos, como foi o caso da teca. Isso me preocupa, porque às vezes tem muita gente investindo, muita gente consciente do mercado e muita gente com expectativas de ser uma nova teca
né, em termos de preços e mercado, que talvez não aconteça, provavelmente não aconteça. Então, você pode dizer que a gente vive uma crise de suprimento? Então, Sim. E isso... Um risco grande. Um risco grande de déficit de madeira. Nas indústrias. Eu abomino, eu não sou muito enfático nas coisas, eu acho que as coisas, mas eu abomino o termo apagão florestal. Sim, eu já conversei com vários consultores, engenheiros florestais que também falam isso. Porque a questão é o seguinte, né? O apagão é aquela, quando você vê surgiu por causa da energia, né? É quando você fica no escuro, né? Exato, mas não é esse o caso. Não é o caso. Né? Por exemplo, você tem no Paraná, se eu não me engano o número, é uma capacidade de suprimento de cerca de 50 e poucos milhões de metros cúbicos ano. Só que isso vai vir uma barreira para a indústria. Novos projetos industriais vão ser complicados. Não tem como. E poucas as indústrias hoje têm capacidade de expansão da área florestal. Né? O que nós temos visto nos últimos anos? Tá? Uma concentração florestal novamente, a indústria comprando plantios, aqui vamos falar do pinos, que nós estamos em casa, comprando áreas para garantir seu suprimento, então há um encolhimento do mercado spot, já aliado também a muita gente não plantando, fazendo conversão para agricultura, né? O preço da terra impacta fortemente o custo da madeira, né? E aí você tem algumas indústrias que não se tornam competitivas ou não poderiam se tornar competitivas no futuro plantando, considerando o custo atual da terra, onde está disponível, né? Então você tem essa barreira. Isso mais no pinos, né? Que você mais tá no falando. pinos. No eucalipto... O eucalipto vai ter, porque assim, a gente sabe, cresce mais rápido, tudo isso, mas a quantidade de indústrias que também está crescendo, né? O eucalipto vai conseguir acompanhar? Consegue, você tem assim, por exemplo, 2 efeitos aqui no pino. O eucalipto substituindo uma parte da produção de pinos por eucalipto, né? Então se usa muito hoje já eucaliptos como madeira serrada para produção de pallets, compensado, combo. Então a entrada do eucalipto. Por quê? O pinos, vamos pensar assim numa rotação que a gente chama de pulpwood, que é uma rotação de 15, 16 anos. O eucalipto com 7 para biomassa, mas vamos pensar em multiprodutos. 9 a 12, por exemplo, você já teria rotações boas de eucalipto para multiprodutos. Então, o eucaliptus vem para ajudar o pinos. Muitos produtos ele não vai substituir o pinos, mas ele vai ajudar a indústria aqui, né? E em Mato Grosso do Sul, por exemplo, ou mesmo São Paulo, o problema também é uma barreira para o crescimento e você tem uma redução de produtividade mais significativa que o pinos. O pinos não enfrenta os mesmos desafios de perda de produtividade, porque as condições climáticas no Sul são mais adequadas, ela não sofreu os impactos que estão acontecendo ali para Mato Grosso do Sul, em algumas regiões de Minas, em perda de produtividade, e lá a indústria planeja na frente, porque são gigantes. O volume é muito maior, né? Mas mesmo assim, por exemplo, você tem desafios, né? Porque não é só ter disponibilidade de terra e dinheiro. Você precisa ter boas condições climáticas, você precisa ter recursos humanos e de prestação de serviço que permita você plantar grandes áreas, né? Então, você plantar 50 mil hectares, uma indústria, como está acontecendo lá, não se paga sem uma penalidade, por exemplo, em termos de produtividade e qualidade, por mais que você seja rigoroso em termos de silvicultura. Mas vamos voltar aqui para o sul, porque eu acho que a grande atenção, né? E eu sempre achei, Jefferson, que a grande saída desta... Eu acho que você vai me contrariar. Eu sempre achei que a grande saída para você suprir esse mercado era investir ou criar esse mercado spot. Que é o do pequeno agricultor, para ele, né? Ele, quem sabe, receber antes esse dinheiro, plantar mais. Aí eu imaginava que esse pequeno e médio produtor pudesse suprir esse mercado da indústria. Pelo jeito, não seria essa a saída? Não, você está certo. Tá? O problema foi que a indústria
adotou um modelo chamado de fomento, ou vamos falar de economia de mercado, que, a meu ver, foi equivocado. Tá? Porque, veja, né, o agricultor, ele está ali plantando o milho, a soja dele, e ele ele sabe, antes de plantar, o que ele vai receber. Sim. Tá? Ele tem seguros, ele tem linhas de financiamento adequadas, ele tem Um um suporte, trapezista, uma rede. Se ele cair do trapézio, ele está protegido. Entendi. Tá? Na área florestal, não. Aconteceu lá na crise de 14, 15, 16, ali, quando nós tivemos aqueles problemas do Brasil macroeconômicos, houve um impacto muito grande em todos os segmentos industriais. E, naquele momento, por exemplo, o produtor florestal estava na época de colher, ele precisava colher aquela madeira. Esse é um dos exemplos, tá? Mas isso aconteceu seguidamente. Ele chegava na porta da indústria e falava assim, olha, você plantou, nós plantamos aqui fomento, tal. A indústria, não todos, mas regra geral, disse, olha, eu não quero comprar agora. Eu não preciso. Né? Mas se você quiser vender, eu te pago o preço que eu costumo aprender menos um delta, tá? Que não remunerava. Então foi assim uma política de fomento equivocada, porque os mecanismos, o modelo de negócio estava equivocado. O produtor florestal, ele tem que plantar como produtor agrícola. Ele tem que saber qual é o preço, né? Qual é a produtividade, a garantia de compra, o financiamento disso. E, regra geral, isso não aconteceu. E aí o agricultor começou a parar. Né? Isso aconteceu na Bahia, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu aqui. Mas o ideal seria nós termos esse modelo, porque isso significaria para a indústria uma redução importantíssima de capex, tá? Seria ter um mercado spot rico, que nem no caso do Pinos, que você tem como, quando você vende aqui o gado, você tem o colchão duro, você tem o colchão mole, você tem a picanha. Na floresta é exatamente a mesma coisa, é uma indústria diversificada. Tá? Então, houve esse pecado capital do modelo de fomento, que eu não gosto da palavra fomento também, teria que ser economia de mercado, teria que ser mercado spot, e que é de difícil correção. Perdeu-se a confiança, né? Entrou a agricultura competindo em algumas regiões. Dá para remediar? Eu acredito que dá, mas novamente daí nós temos aquele gap temporal. Né? Qualquer mudança que você faça nisso... Isso que o nosso setor sofre, né? Por causa do tempo que, vai anos. que cresce Vai anos. Mas esse movimento tinha que ser das indústrias, do setor privado. Não tenho dúvida. Ela teria que interagir com o governo. Né? O pessoal esquece, eu gosto de voltar lá atrás. Né? Os 10 milhões que nós temos hoje, ele nasceu da política de incentivos fiscais na década de 60, 70. O governo tinha muito claro, né, o seguinte, nós precisamos viabilizar uma indústria siderúrgica e uma indústria celulose para o desenvolvimento do país. Né? Nenhum investidor ele entra, Fábio, por um investimento que ele só vai ter retorno daqui a 16 anos. Não, principalmente quando é um spot, né? Exato. Não tem força, não tem como. Não, pior ainda, entendeu? Eu gosto, eu sou florestal. Onde é que eu plantaria floresta? É só se eu tiver um terreno que nem no Vale do Ribeira, com uma inclinação de 45 graus. Qualquer outro terreno eu não plantaria como investidor, tá? Sem garantia de suprimento. Mesmo hoje, a maior parte dos investidores internacionais só estão plantando no Brasil com wood supply agreement, com garantia de consumo. Olha, eu vou plantar, mas eu tenho um preço fixado e uma data de entrega fixada. Você vai para o mercado spot, né, nu, sem saber,
daqui 7 anos, 10 anos, 15 anos, e ainda considerando mudanças climáticas, pior ainda. É um pecado, mas é uma realidade. E a gente está muito nesse mercado da inteligência artificial, está crescendo bastante. Na tua opinião, a tokenização não corrige essa desconfiança no mercado spot? Não, Não. não, não. Você precisa ter você precisa ter mais, como é que eu vou dizer para você, agentes indutores da silvicultura. Então, isso passa muito por uma visão estratégica de governo. A nossa indústria, ela é super importante para isso. Se você considerar que nós só temos 10 milhões de hectares, o número que eu vou te dar é mais ou menos aproximado. Para cada 10 dólares que nós exportamos, nós importamos 1. Então, o resultado da balança comercial da nossa indústria é fabuloso. Nós poderíamos dobrar para 20 milhões. Tem espaço no mundo para isso. Nós somos muito competitivos, apesar de todos esses problemas que eu nominei aqui. Sim. Tá? Mas, novamente, é um setor, a silvicultura de investimento, eu digo, não é que a gente queira incentivo fiscal, não é esse o ponto. É garantias de rentabilidade e linhas de financiamento adequados, né? E de criação de uma cultura de silvicultura. Então, a questão ela é mais ampla, é mais estratégica. Tá? Então, tudo que você está falando, um calcanhar de Aquiles tão nosso é a silvicultura. Nós precisamos evoluir muito nisso ainda. Nós precisamos plantar mais. Nós temos que, essa nova onda de crescimento industrial, ela é mais ou menos o seguinte: você pega uma grande indústria, Suzano, por exemplo, anda sozinha. Ela anda sozinha, um transatlântico, e arrasta junto com ela muita gente. Tá? Você não precisa se preocupar. Ela sabe o que faz. Teve movimentos estratégicos recentes da Suzano, nos últimos 5 anos, são fabulosos, que vão trazer resultados lá na frente para enfrentar desafios globais. Tá? Agora, você pega uma média empresa do nosso segmento, por exemplo, ela, entre aspas, pega de calça curta com os projetos da Klabin. Não por falta de aviso da Klabin, mas tá lá, tem um problema sério de suprimento de madeira. Tá? Ela precisa ter garantia para abastecimento no futuro. Nós temos um espaço de crescimento industrial, espaço de mercado de crescimento industrial fabuloso, ou de inovação, de novos produtos, é uma coisa fabulosa. Mas essa base silvicultural, essas indústrias de médio porte, ela não tem recursos para garantir essa expansão sozinho. O governo precisa ter essa visão estratégica. Tá? O governo brasileiro, os governos dos estados, para que esse crescimento florestal se dê de base florestal para permitir esse crescimento industrial. Tá? Nós temos situações hoje que a própria indústria, eu não quero entrar em detalhes, mas alguns segmentos industriais estão ameaçados à sua sobrevivência, que talvez vão ter que passar por mergers and acquisitions, né, associações com produtores florestais grandes ou entre indústrias mesmo, para fazer frente aos desafios que estão aqui e que vão vir no curto prazo de mercado. Tudo por causa da matéria-prima, né? Matéria-prima, tá? Na sua visão, 3 pontos são centrais, né? A gente falou agora do ciclo longo de suprimento, né? Que você defende bastante, né? Disso. Mas me chamou a atenção 2 coisas aqui. Você fala que sustentabilidade, que hoje está em voga aí, o ESG, né? Como condição de negócio, não como compliance. Como que é isso? Por que você enxerga isso como condição de negócio? Veja, eu vou dar um exemplo para você. Vou começar, vamos lá na área do carbono um pouquinho, tá? Você pega uma empresa que nem a Microsoft, tá? A Apple, fazendo investimentos na área de carbono. Aí você diz assim, bom, mas eles... E assim, eu não vejo o carbono ainda dando rentabilidade como investimento. Um exemplo, tá? Eu invisto em pinos
e eu tenho muito claro qual é a margem de retorno que eu vou ter, tá? Eu posso fazer hedge no pinos ou no plantio de eucaliptos, fundos de pensão, por exemplo, e de endowment dos Estados Unidos, Brasil, investe na silvicultura porque tem um fluxo de caixa e uma rentabilidade esperada. Carbono, você ainda não sabe. Aqui vem. Aí você pergunta, mas a Microsoft tem uma taxa interna de retorno de 17, 20, 30%, por que ela está investindo em carbono? Ela não está preocupada com a rentabilidade do carbono. Ela está preocupada porque o consumidor atual dos produtos da Microsoft, aí pode ser qualquer outro produto, tá? Apple, Coca-Cola, qualquer coisa, já está preocupada com os impactos ambientais. Vide Rio Grande do Sul, aquecimento global, morte de pessoas na Europa por excesso de calor, fogo no Canadá, perda de produtividade das florestas aqui. Quer dizer, esse problema que era teórico bateu na porta, está batendo na porta do consumidor. Então, o que a Microsoft está dizendo? Olha, eu estou fazendo a minha parte. Se der zero de rentabilidade, ou se ela, entre aspas, perder aqueles 200 milhões de dólares que ela investiu em carbono, não tem problema. Ela está fazendo. Então, isso entra no conceito de ESG. Tem muita empresa por aí que faz o greenwash também dessa área. É importante falar isso. Mas esses investimentos são fundamentais hoje dentro desse conceito porque o mercado está exigindo isso. Se não está, vai exigir. Vou te dar um outro exemplo. Nossa indústria agrícola é uma coisa assim fabulosa. Muitos anos atrás, ela consumia madeira nativa como biomassa, ou resíduos de colheita como biomassa. Ela sabe hoje que ela precisa plantar floresta. Né? Você pega a indústria de etanol de milho, por exemplo, tá? Que está crescendo assim. Bombando, né? Mudou, né? O cenário lá no Mato Grosso. Exato, mas assim também, né? O pessoal não tem madeira. E a madeira é um insumo, matéria-prima ali, fator de produção fundamental para a produção do etanol. Tá? Ela sabe que ela tem que investir, o setor agrícola sabe que tem que investir em silvicultura dentro do conceito de sustentabilidade, porque senão isso vira barreira comercial na Europa. Hoje, você monitorar da onde saiu o produto até chegar lá é uma exigência do consumidor. Ele quer saber onde que a soja foi produzida, onde é que o gado está sendo produzido, onde é que a floresta está sendo produzida. Tá? Então, você tem que entrar com o conceito de sustentabilidade por uma questão de sobrevivência. Não é porque você é bonzinho, ou porque, mesmo que você acredite naquilo, tá? Mas é uma necessidade de mercado. Legal. E tem um quadro aqui, Jefferson, que a gente sempre coloca para os nossos convidados. Isso é referência para você. Tá. A gente vai passar umas imagens aí e você me diz por que é referência. Tá. Matemática e estatística. É referência para o Jefferson? É referência. Eu gosto de dizer que, né, cada maluco tem sua mania. Né? E matemática e estatística, para mim, é um hobby. Né? Um hobby de que maneira? Né? Quando eu estou fazendo meditação, estou trabalhando com estatística, com matemática, faz isso. É um instrumento de trabalho meu, forte, né? Análise de mercado e essas duas ferramentas. Né? Então, você é o louco pelo Excel, é isso? É louco por Excel. E outras ferramentas ali, é uma coisa fabulosa. Apesar que eu gosto de dizer, eu vou gastar mais 3 minutos aí, mas é muito importante. No tempo de escola, ou mesmo alguns anos após, todos os modelos de projeção eram determinísticos. Você olhava o passado, ajustava uma função de regressão, ou de logística, ou quadrática, não interessa o modelo, e você apostava o que vinha pela frente em termos de crescimento florestal, por exemplo. Tá? Hoje, isso desapareceu. Né? Não é que desapareceu, mas a complexidade é muito maior. Você tem que trabalhar com cenários. Né? E eu incorporei há muitos anos
um acrônimo que é usado pelos mariners americanos, tá? Eles usam uma palavra chamada VUCA, né? O primeiro V de volatilidade. Eles trabalham num ambiente altamente volátil, altamente incerto, muito complexo e com ambiguidades enormes, tá? Já há mais de uma década, o ambiente de negócios é um ambiente VUCA. Então, a gente usa, e matemática e estatística é fantástico que você precisa para fazer modelos padrão VUCA, né? E agora, nós temos duas letras no VUCA, que é o TB. O TB é a Torre de Babel, né? Com a mudança da política americana, com a eleição do Trump no ano passado, nós estamos vivendo uma Torre de Babel. Ninguém consegue conversar com ninguém. E aí o ambiente de negócio ficou muito mais complexo. E matemática e estatística é uma ferramenta de trabalho, mas para mim, por incrível que pareça, cada maluco é de um jeito, é um hobby também. Entendeu? Maravilha. Vamos para o próximo? Vamos. Venceslau Braz. Eu não quis explorar isso no início, porque você nasceu em Curitiba, eu vi que você falou que veio para Curitiba. Eu sei que a tua infância foi lá, né? A tua juventude. Como que foi essa... Por que você nasceu em Curitiba? Por quê? E você, a tua vida foi lá em Venceslau? Meus pais eram de lá. Eu acho que só veio por uma questão de segurança, parto. Venceslau, naquela época, talvez tivesse 5 mil habitantes. Mas Londrina não seria mais próximo? Seria, mas família, vós estavam aqui em Curitiba, família italiana, família portuguesa, né? Então você veio para nascer mesmo. Eu vim só para nascer e voltei para lá, né? Tá. Mas eu gosto de dizer o seguinte, Fábio, só para resumir Venceslau Braz. Eu levantava às vezes às 6 da manhã para ir jogar bola e voltava às 18. E eu vinha almoçar, meu pai assoviava a 3, 4 quadras, eu escutava, voltava. Era um sinal, né, de fumaça? E hoje as crianças aqui no mundo virtual, certo? E carro, a gente não deixa os filhos saírem para ir na esquina, certo? Ou duas. Então, a gente observa esse movimento do trânsito de Curitiba nas férias e fora das férias. Exatamente. Né? E Venceslau Braz era esse ambiente bucólico, né? De natureza e de liberdade total. Né? E amizades e etc. Você ficou até quantos anos lá? Eu fiquei até... Eu tinha 11 anos. Meu pai chegou para mim e falou assim, olha, quarta-feira você tem que morar em Curitiba com seus avós, né? E isso foi um movimento muito interessante porque me criou um senso de independência e liderança muito grande por mudar, mas a perda em relação àquele ambiente foi muito grande. Curitiba já era uma metrópole, né? Então, mas Venceslau Braz é a referência. Você veio para Curitiba para nascer e voltou para estudar. Voltei para estudar. Aí aqui eu fiz o famoso ginásio, o primeiro e segundo grau praticamente. Até hoje eu só consigo falar ginásio, segundo grau, ensino tipo, fundamental, ensino médio, isso aí não consegui ainda me adaptar nessas novas determinações. Né? Exatamente. E assim, era uma viagem de 6 horas entre Venceslau e Curitiba, que hoje você faz em 3, né? Então você imagina a diferença aí, tá? O nosso Otávio, ele nasceu em 7 meses já, que já jogou outro aí, ó. Tem gente que é assim, ansiosa, né? Coloca aí. Esse é o próximo. Isso é referência para você? É referência. Milan Kundera. Quem foi Milan Kundera? Explica para nós. Olha, ele é um escritor mundialmente conhecido. Ele é da República Tcheca. Depois, com o comunismo, ele se radicou na França. Ele fugiu do comunismo, né? Ele fugiu do comunismo. Já fiquei fã dele. E um livro de referência dele é Sustentável Leveza de Ser, né? E isso, minha primeira leitura dele, depois eu li praticamente todos os livros dele, foi uma referência para mim do ponto de vista filosófico também. Ele é um escritor, mas ele fala muito disso, né? Dos governos, das pessoas, da liberdade de escolha e das idiosincrasias da vida, do não controle da vida. Então, ele virou uma referência para mim. Ele é tcheco?
Tcheco. República Tcheca. Conhece? Conhece Praga? Conheço Praga. Bonito, né? Lá, né? Muito eu linda. também gostei linda, lá. linda. República Tcheca. A gente não olha muito para esse leste europeu, né? Nós ficamos ali mais na costa da França e Estados Unidos, né? Alemanha, Suíça, Itália, para cá. Mas ali o leste europeu e a Ásia é uma coisa fantástica. Para o europeu é fácil, ele pega um avião para ir para a Ásia, são 6 horas, né? Ali, né? Turquia, essa região leste é como se fosse estados brasileiros, né? Mas é de uma beleza... Não, e a parte histórica também, né? Muito rica, né? Exatamente. Ótima cerveja. Exatamente. Legal. Para a gente finalizar aqui, Jefferson, agradeço novamente a tua participação. Quais são os seus futuros projetos profissionais do Jefferson? Pois é, cara, é assim, né? Eu sou workaholic, né? Acho que já deu para notar. Mas a gente precisa sempre fazer um balanço, um rate, que eu gosto de dizer, entre trabalhar e vadiar, né? Viajar mais também. Mais ainda? Mais ainda. Os 70 países, 80? Chegar nos 100 países. A ideia é essa. E continuar com a BM2C. A BM2C é uma empresa... um novo conceito, como eu falei para você, muito pequena, a ideia é essa. Quantos colaboradores? Nós estamos em 5 fixos, certo? Tá? E essa rede que eu te falei, a ideia de rede. E há uma consultoria, não é para estar na frente no front stage, que a gente chama, né? na imprensa, tem muita gente boa nascendo no mercado. Aí nós estamos no backstage. Trabalhando com boas empresas, estudos mais estratégicos, a ideia é continuar trabalhando, mas a ideia é trabalhar até morrer, mas não morrer até trabalhando, né? Assim, de trabalhar. Mas viajar é um foco muito grande, né? Mesmo a trabalho. Nos últimos 20 anos, eu sempre fiz assim, vou para um país trabalhar 3, 4 dias, eu fico 1 ou 2 dias a mais, ponho uma mochila nas costas e saio andando. A ideia é intensificar isso daí. Agora só para a última curiosidade aqui, porque eu também gosto muito de geografia, países, né? Você falou o lugar mais legal que você foi Moçambique, né? Que chama a atenção. E desses 40 países que você vai ainda visitar, qual que você quer que você não conhece? Turquia. Eu tive lá, na verdade eu tive a trabalho, mas eu cheguei de noite em Istambul e saí, né? E fui para a Áustria também a trabalho, mas lá ainda eu aproveitei. Essa região dos países ali do oeste europeu, Geórgia, tem um amigo meu disse que é de uma beleza incomensurável e vinhos fantásticos, que é uma coisa que eu gosto. Né? Então, Geórgia, né? Grécia também é um país que eu conheço. Letônia me falaram bem também. Também, né? Letônia, Estônia. Esses países ali, né? Próximos a eles são países que eram ligados à União Soviética, mas eles têm uma cultura nórdica, ligada à Finlândia, à Noruega. Exato. É de uma beleza assim. E assim, né? Europa eu não canso de ver, porque cada cidade que você vai, é uma história, né? Pequena, é uma história, entendeu? É uma coisa assim fantástica. França, eu fiquei estudando lá, fiquei quase 50 dias num curso lá e era no interior. Nossa, cada cidade. Cara, você pegava, você ia, era uma coisa fantástica. Restaurantes assim que você achava que eu não vou nem conseguir comprar sanduíche. Você tinha restaurantes fantásticos lá, né? Então essa parte histórica é muito rica, né? Mas esses países ali, ex-influência da União Soviética, que hoje ainda estão sob influência da Rússia, é o meu objetivo de visita. Esperar um pouquinho abaixar a poeira. Exato, é importante. Gratidão, Jefferson Mendes, diretor da BM2C Consultoria em Gestão e Negócios, pela participação. E agradeço novamente a Porto Sul, que conecta empresas brasileiras ao mundo com soluções completas em importação e exportação. Mais do que experiência, a Porto Sul entrega confiança, onde cada operação é conduzida com excelência técnica. Porto Sul, 25 anos de experiência que movimentam o presente e projetam o futuro. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência.
Há 25 anos, a Porto Sul Comex conecta empresas brasileiras ao mundo com soluções completas em importação e exportação. Mais do que experiência, entregamos confiança. Cada operação é conduzida com excelência técnica, segurança e um olhar estratégico que garante resultados para nossos clientes. O comércio exterior exige resiliência. Em um ano desafiador, permanecemos firmes, enfrentando mudanças e superando barreiras, sempre ao lado de quem acredita no crescimento. São mais de 2 décadas construindo histórias de sucesso, conectando pessoas, negócios e oportunidades. Porto Sul, 25 anos de experiência que movimentam o presente e projetam o futuro. E, acima de tudo, a confiança que atravessa fronteiras e constrói parcerias duradouras.